Vou botar um pouquinho mais de luz aqui para mim, porque eu preciso trocar meu óculos. Por isso que eu vim mais debaixo da luz. Por que a gente faz essa pergunta de vez em quando, né? E a questão é: por que nós vamos à igreja? Por que nós procuramos o Senhor? Hoje, cada vez mais, a gente vê pessoas, acho que foi o seu João, alguém falou aqui já no início, correndo atrás de profecia, revelação, de milagres, né? E a gente esquece, né, de o porquê a gente vem na igreja. Isso já foi tema, eu acho que do sermão da semana passada, aqui da outra semana, na verdade, né? Isso, a gente precisa ter um claro entendimento de por que nós buscamos Jesus. O que Ele é na nossa vida e por que a gente vem aqui. Aonde a gente vai parar com isso e aonde a gente quer chegar com isso. Senhor, nós te pedimos que Tu nos conduzas e nos ilumines, Senhor, enquanto nós meditamos na Tua palavra, que o Teu Santo Espírito nos ensine, nos revele, Senhor, e nos mostre aquilo que Tu queres que nós aprendamos, aquilo que Tu queres que nós mudemos em nossas vidas, Senhor. Porque é isso que nós buscamos. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Amém. Com isso eu queria convidar os irmãos para a gente refletir no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lá no finalzinho do capítulo 18, verso 31 em diante. Tem 3 episódios daqui até no começo do capítulo 19, né? E eles montam um contexto que normalmente quando a gente lê esses 3 episódios de maneira isolada não é tão claro, mas quando a gente junta essas partes, tem uma lição para nós aqui, uma lição maior. Jesus, ele já está em direção a Jerusalém, está chegando na cidade de Jericó. Isso fica a uns 30 quilômetros de Jerusalém, a uns 3 ou 4 quilômetros do Rio Jordão, e ele tem então 30 quilômetros de caminhada agora, de subida até a cidade de Jerusalém. E imagino que os discípulos, eles vêm numa empolgação de que Jesus ele está indo para Jerusalém para ser proclamado, né, e feito rei, e assumir o poder e libertar os judeus, libertar Israel do domínio romano. É isso que as pessoas que estão caminhando com Jesus esperam que aconteça. Porque Jesus começa esse discurso falando o seguinte, diz assim, verso 31 do capítulo 18. E Jesus, chamando à parte os 12, lhes revelou: eis que estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas sobre o Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele,
o insultarão, cuspirão nele, e depois de muito açoitá-lo, o matarão. Contudo, no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos não compreenderam nada do que fora dito. O significado dessas palavras ainda lhes estava oculto, e portanto não podiam entender do que ele estava falando. Por que o significado dessas palavras está oculto aos discípulos? Porque eles não entendem o que Jesus está falando. Porque o que eles esperam que aconteça é muito diferente daquilo que vai acontecer. Por isso que eu comecei falando de por que a gente vem à igreja, por que nós buscamos Jesus. Nós não podemos andar no engano a respeito de Jesus e de por que buscá-lo, porque certamente a gente sofrerá uma decepção. Se a gente não tiver muito claro, se nós não tivermos com muita clareza na nossa frente o que nós estamos buscando. É por isso também que Jesus diz, também foi tema de um estudo nosso há umas 3 semanas atrás, né? Que Jesus ensina por parábolas. Ele diz assim, olha, eu ensino por parábolas para que eles não ouçam, eles não entendam e eles não se convertam. Mas para vós outros, essas coisas são reveladas. A primeira coisa que a gente precisa entender, para a gente conseguir entender Jesus e entender o porquê nós o buscamos e porquê a gente é a igreja e porquê a gente vem aqui. Por que as pessoas não entendiam as parábolas? Por que os discípulos não entendem isso que Jesus está falando aqui? Para entender as parábolas de Jesus, a gente precisa estar numa posição ou estar muito humilde. Ninguém orgulhoso, ninguém de posse do seu próprio entendimento, eu falo sempre. Ninguém que confia no seu próprio intelecto, na sua própria inteligência, vai entender as coisas do Senhor. E os discípulos aqui eles estão mais ou menos nisso. Eles estão baseados numa promessa feita de que o Senhor mandaria um rei para eles, semelhante ao rei Davi, que os libertaria. Mas o coração orgulhoso deles, e muitas vezes o nosso, nos dão um entendimento equivocado sobre o que é isso, sobre o que Jesus vai fazer, o que Ele veio fazer e o que Ele quer fazer nas nossas vidas. Olha só, verso 35. Aconteceu que ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um homem cego sentado à beira do caminho, suplicando por esmolas. Assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava aquilo. E informaram-lhe, é Jesus de Nazaré que vem passando. Então o cego se pôs a exclamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que caminhavam à frente o repreenderam para que ele se calasse. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que caminhavam com Jesus repreenderam esse homem. No meio desses estão os 12. Junto com essa multidão são as pessoas, nessa multidão estão as pessoas que seguem Jesus.
E quando alguém clama por socorro, eles dizem, cara, fica quieto, cala-te, porque o Senhor está indo para Jerusalém para se tornar rei. Ele não tem tempo para você. Completamente equivocados, completamente enganados no propósito daquilo que ia acontecer. E quando Jesus fala que, olha, o Filho do Homem, ele vai ser entregue, vai ser humilhado, vai ser cuspido, é a 7ª vez que ele está, no mínimo, é a 7ª vez que ele está falando isso para os discípulos. Não entendem, não escutam. O que nós esperamos de Jesus? Será que a gente tem escutado essa parte? Qual é o plano de Jesus? Foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. E tendo ele chegado bem próximo, Jesus perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Ao que respondeu o homem: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Eu quero ver de novo. Então Jesus lhe determinou: recupera a visão, a tua fé te curou. Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Quando toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma forma rendia louvores ao Senhor. O milagre acontece e o povo abre os olhos. Por quanto tempo eles vão permanecer de olhos abertos? Vocês querem ver? Eu acho que não passa um dia. A gente tem aqui um homem que ele é prisioneiro de uma doença, de uma cegueira. E ele diz, eu quero voltar a ver. Já enxergava, mas por algum motivo perdeu a visão. Muito provavelmente alguém que já ouviu falar de Jesus, sabe quem ele é, entendeu quem ele é, reconheceu o seu pecado, e agora ele chega humildemente e diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não importa o quão despedaçada está a nossa vida. O Senhor, Ele sempre está disposto a parar para nos curar. É só pedir. É só pedir. Por isso, quando a gente olha para a cegueira desse homem, né? É como quando muitas vezes o Senhor nos põe em dificuldade. O Senhor nos deixa cegos e sem esperança, sem enxergar, sem ter discernimento. Muitas vezes sem entender o que está acontecendo com a nossa vida. Até que a gente diga, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso geralmente é o começo da mudança, é o começo da transformação. E ela vem. Olha o que está mais difícil aqui. Está mais difícil de lidar com os crentes, né, que vem andando e caminhando com Jesus, do que com esse cara que foi jogado numa dificuldade, numa cegueira, né? Enxergava e não enxerga mais, e agora ele põe toda a sua esperança no Senhor, filho de Davi. Olha só, então essa multidão ela começa a louvar ao Senhor por causa do cego que foi curado. E aí Lucas capítulo 19 ele nos conta, chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade,
E eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Lembram desse? Olha só, né? Buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia vê-lo, devido à afluência, né? Por causa das muitas pessoas que andavam perto de Jesus, a afluência do povo. Por esse motivo, ele corre adiante da multidão, sobe numa figueira para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Aqui a gente tem a figura de um publicano. A gente precisa entender alguma coisa sobre os publicanos. Mateus também era um publicano. Perdão. Uma vez, normalmente os publicanos, eles eram judeus contratados por Roma, pelos romanos, para fazer a cobrança dos impostos. Porque nessa região eles contratavam ali um judeu, porque conhece o povo, conhece as pessoas, sabe o que elas fazem, sabe o quanto ganha e sabe o quanto essa pessoa tem que pagar de impostos. Então, para os judeus, Zaqueu é considerado um traidor, um pecador da pior espécie, assim como Mateus também é. Quem assiste o The Chosen dá para ter uma ideia. Ele é expulso, jogado para fora do povo judeu. É um traidor, alguém que não serve mais para nada, uma pessoa da pior espécie. Esse é Zaqueu. Por que eu estou falando isso? Provavelmente todo mundo já sabe, mas tem uma frase que o Senhor fala que só faz sentido quando a gente entende isso. Agora olha só que interessante. E quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. Hoje eu vou me hospedar na tua casa, Zaqueu. Pior dos piores, traidor do povo, ladrão, desonesto. Curiosamente, o nome Zaqueu, traduzido ao pé da letra, quer dizer o justo. Agora preste atenção nisso. No mesmo momento, desceu Zaqueu, apressado, e o recebeu com enorme alegria. O que faz Jesus se convidar para entrar na casa desse sujeito? Zaqueu está procurando algo. Zaqueu já ouviu falar de Jesus e ele está buscando alguma coisa, como muitas vezes a gente busca. O que Zaqueu está buscando? Ele tem dinheiro, ele é próspero, ele é rico. Ele tem um bom cargo, ele é funcionário público, como a gente poderia dizer hoje, concursado do governo. É um cargo vitalício, o cara está com a vida ganha. Nem é ele o cobrador de impostos, ele é o chefe dos cobradores de impostos. Provavelmente já trabalhava muito menos do que quando começou a carreira dele. Ele não é cego. O que Zaqueu está procurando? Qual é o vazio que tem na vida do Zaqueu? O que ele quer com Jesus? Ele podia ter dito: Jesus, eu quero ser mais alto, né? Talvez nem ele saiba.
Mas Jesus, quando vê a busca dele, diz: eu vou ficar na tua casa hoje. E a predisposição de Zaqueu, com o coração alegre, com alegria, o recebeu. A Bíblia diz: o recebeu com enorme. Zaqueu não estava atrás de Jesus, ou buscando Jesus, para que ele fizesse revelações sobre a vida dele. Eu creio que Zaqueu nem sabia direito o que ele buscava. Mas o que ele recebeu foi muito maior. O que ele recebeu é aquilo para o que a palavra de Deus existe. Conversão. Mudou a forma de pensar, mudou a forma de agir, transformou completamente Zaqueu. Quando ele abre a casa dele para Jesus, o pensamento dele é transformado. Quando a gente abre a nossa casa para Jesus, alguém falou aqui no começo, não lembro se o Cristiano, o seu João, a irmã Ivete, alguém falou: Jesus bate na porta e a gente abre a porta, mas a gente está disposto a deixar com que Ele mude a nossa mente, com que Ele mude o nosso modo de agir. Zaqueu passa de ladrão, traidor, de alguém que pratica extorsão, arranca dinheiro das pessoas, arranca os bens das pessoas. Ele muda para alguém que doa metade do que tem para os pobres, que não devia ser pouco. Ele decide, não bastasse dar metade do que tem para os pobres, ele decide devolver 4 vezes a quantia que ele roubou de alguém. Quantos será que ele defraudou? Quantos Zaqueu roubou na sua vida como chefe dos cobradores de impostos? Não importa o quanto. Não importa o quanto a gente errou, não importa o quanto a gente caiu, não importa o quão indignos somos, não importa o quão traidores nós fomos. O que importa na vida do Zaqueu é este dia. O dia que o Senhor entra na casa dele e muda a vida de Zaqueu. E como é que a mudança da vida de Zaqueu começa? Com a mudança de mente, com a mudança da forma de pensar. Não é mais o Zaqueu egoísta, que quer tudo para ele, que acumula riqueza, que não é mais. Muda numa noite, muda numa conversa, muda numa palavra, muda quando Jesus chega. A nossa vida muda quando Jesus entra na nossa casa. E o que eu queria, por que botar os 3 textos juntos a gente tem aqui um homem que não sabe o que estava procurando e recebe o que o Senhor tem para dar. A gente tem um homem que já tinha entendido o seu pecado e talvez cego por causa dele é curado por Jesus. E a gente tem aqui uma multidão que anda com Jesus, que tem dificuldade de enxergar o que Jesus está fazendo. E diante disso, verso 9, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem
também é filho de Abraão. Lembra que eu falei que um publicano, ele é excluído do meio dos judeus, ele é excluído do meio de Israel, porque ele não é mais considerado filho de Abraão, ele é um traidor. E Jesus diz: esse também é filho de Abraão. A salvação entrou nessa casa. Jesus chama ele de volta para essa família. Ele chama ele de volta. Jesus pega Zaqueu e bota ele dentro do rebanho de novo. O rebanho o tinha expulsado, porque ele era um traidor, um ladrão. Jesus entra na vida dele, transforma a vida dele, transforma a forma que ele pensa e coloca ele de volta. A Bíblia está cheia disso. A história do filho pródigo é assim. E aí, outra coisa que a gente aprende disso aqui, a gente falava disso hoje, né, Ivan, quando o Ivan e o Mateus estavam ensaiando, né? Essa gente que está andando junto com Jesus aqui, são as pessoas que estão servindo. Desses 3 que tem aqui, da multidão que anda com Jesus, ou dos 12 que estão junto ali, do cego e do Zaqueu, quem são os que não mudam? Os que têm a maior dificuldade de mudar aqui? Os que estão servindo, os que estão andando com Jesus, é que são os mais difíceis aqui. Eles querem impedir que o cego seja curado, eles querem impedir que Jesus vá à casa de Zaqueu. Percebe? Gente, isso aqui é para gente, para nós como igreja, a gente precisa refletir nisso aqui. A gente vem à igreja para receber milagre e revelação, ou a gente vem à igreja para servir, para que as vidas sejam mudadas? Nós estamos ajudando Jesus ou nós estamos atrapalhando Jesus? Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Jesus revela o objetivo, o grande objetivo. Lá no começo ele diz, lembram? Vocês pensam que eu vim para ser rei, eu vim para ser humilhado, cuspido, crucificado, morto. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Nós, como igreja, o que Jesus está dizendo aqui para esse povo que andava com ele é isso que a gente veio fazer. Essa é a nossa missão, o nosso trabalho como igreja, como corpo de Cristo na terra, que é a igreja. Buscar e salvar o perdido. Se a gente não está com esse propósito, a gente está perdido. Não sabemos o que nós estamos fazendo. E é interessante porque a cura do cego é um grande milagre, mas a conversão do Zaqueu é um milagre muito maior que isso. O cego já era convertido, ele já fala, Jesus, filho de Deus. Capítulo 19, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, ele está citando Ezequiel, o profeta Ezequiel, e eu já vou finalizar com isso, eu só quero pegar alguns versos de lá, para encher a vida dos irmãos, e a minha também. Esses dias a Neucimar botou lá no grupo um martelo todo cheio de prego, assim, né? E aquilo é uma verdade muito grande, né? Antes da gente trazer uma mensagem, é porque o Senhor já passou uns 10 pregos, né? Já pregou ela na gente. É assim que funciona mesmo.
né? Antes da gente trazer uma mensagem para os irmãos, é porque o Espírito Santo já pregou isso para a gente, ou alguém já pregou, né? Então já tem um prego atravessado na vida da gente. Eu não queria deixar os irmãos sair daqui sem a gente ver esse texto de Ezequiel, porque ele é maravilhoso. É Ezequiel 34, a partir do verso 16. Deixa eu falar o verso 11 para vocês, que é maravilhoso. Eu vou ler só os que eu marquei. Porque assim declara Yahvé, o soberano Deus: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e cuidarei delas pessoalmente. Jesus vem te buscar, vem bater na tua porta, vem cuidar de você pessoalmente. Não é o pastor, não é a pastora, é Jesus que quer cuidar de você pessoalmente. Parece aquela frase: tu quer fazer uma coisa bem feita, faça você mesmo. Pois Deus, o Senhor, diz: eu mesmo vou fazer isso. Verso 12, parte B: eu as livrarei de todos os lugares para onde foram dispersas no dia das nuvens ameaçadoras e de trevas. Para onde vocês fugiram, para onde tu fugiu quando tu estava na cegueira. Deixa eu trazer isso para a prática da tua vida, da minha vida. Para o lugar quando a gente fugiu, quando a gente estava com medo e a gente não devia ter medo, de lá o Senhor nos trará de volta. Lá atrás, eu mesmo as farei repousar em pastos exuberantes. Presta atenção. Isso aqui é o Senhor entrando na tua casa. Isso aqui é o Senhor entrando na casa do Zaqueu. Ele mesmo vem cuidar de mim. Ele mesmo vem cuidar de você. Ele mesmo vai te levar a pastos verdejantes. Ó a promessa, gente. Vale a pena mudar a forma de pensar ou não? Verso 16: buscarei as ovelhas perdidas e trarei de volta os que se desviaram. Enfaixarei a que estiver ferida e cuidarei da recuperação da fraca. O Senhor quer entrar na tua vida, quer entrar na tua casa para te sarar, para te curar, para cuidar de você. Faz igual Zaqueu, recebe ele com alegria. Zaqueu provavelmente não esperava. Zaqueu não sabia o que ia acontecer na vida dele naquele dia. Buscava conhecer Jesus, queria saber quem era, mas não sabia o que Jesus podia fazer na vida dele. Jesus, ele quer recuperar a tua vida. Ele quer te trazer de volta do desvio. Ele quer sarar as tuas feridas. Porém, a teimosa e desobediente, a ovelha teimosa e desobediente, eu a consumirei. Vamos continuar teimando, né? Como se diz, vamos continuar insistindo no nosso método, ou no nosso modo de vida, no nosso modo de pensar, ou vamos deixar Jesus cuidar da nossa vida? Você quer ser sarado, restaurado, trazido de volta ou consumido? Julgarei, verso 17, julgarei entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes, entre os que mudam de vida, igual Zaqueu mudou, e os que insistem em andar pela sua própria razão, ou nos seus próprios caminhos. Verso 21. Um alerta. Isso aqui é o Zaqueu antes da conversão.
Eu mesmo julgarei entre ovelha gorda e ovelha magra. Porquanto em vossa ânsia forçastes passagem com o corpo e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas e enfermas com os chifres até expulsá-las do rebanho. Zaqueu foi empurrado para fora. Zaqueu deve ter sido também uma dessas ovelhas que empurrou gente para fora da igreja. Por quê? Tudo para mim. E o Senhor diz que Ele vai julgar entre esses dois tipos de ovelha. Ele veio resgatar a ferida, a machucada, a fraca e a doente. Ele veio nos resgatar, irmãos. Já finalizando. Eis, verso 25. Eis que celebrarei uma aliança de paz com as minhas ovelhas e deixarei a terra livre de animais ferozes, a fim de que o meu rebanho possa viver em segurança e tranquilo no deserto e dormir em paz nas florestas. Você quer segurança? Quer viver em segurança? Seja uma ovelha de Jesus. Para de ser bode, para de ser teimoso. Estou falando para mim também. Farei das minhas ovelhas e das terras ao redor do meu monte o templo uma bênção, e proverei chuvas todas a seu tempo, e haverá chuvas de bênçãos. Seja ovelha e vai chover bênção na tua casa. Olha o que aconteceu com Zaqueu. E o que vai acontecer então? Isso tudo é Ezequiel capítulo 34. Então elas compreenderão que eu sou Yahvé, o Senhor, quando eu quebrar as cargas do seu jugo e as livrar das mãos daqueles que as dominam e escravizam. Quando nós vivemos como Zaqueu, nós somos dominados e escravizados pela nossa própria razão, pelo mundo, pelas pessoas. Zaqueu, naquele dia, ele foi liberto do pior mal que pode existir. O egoísmo e o orgulho. Assim não serão mais saqueadas pelas nações pagãs, tampouco os animais ferozes da terra voltarão a persegui-las e a devorá-las, mas habitarão em paz e em tranquilidade, e ninguém lhes causará qualquer temor. Não tem mais medo de nada. E vai ter paz na tua casa. Gente, olha a promessa que tem para a gente converter a nossa vida. Tudo isso aqui o Senhor está ansioso para fazer por você e por mim. Mas a gente precisa deixar Ele entrar e deixar Ele mudar a nossa mente e o nosso modo de viver. Igual Zaqueu. Então o meu rebanho compreenderá, verso 30, que eu, Yahvé, o Senhor seu Deus, caminho com as minhas ovelhas, e que elas, a casa de Israel, são o meu povo. Afirma Yahvé, o Senhor. Portanto, ouvi, vós, meu rebanho querido, ovelhas da minha pastagem, sois o meu povo, e eu sou o vosso Deus. Glória a Deus. Amém? Queridos, quando a gente busca Jesus, não atrás de uma profecia, não atrás de um milagre, mas atrás de uma mudança de vida, para encher um vazio que só Ele enche, a nossa vida é transformada e a gente vira rebanho do Senhor, faz parte do rebanho do Senhor, faz parte de uma vida transformada. É o que aconteceu com Zaqueu.
Jesus diz: ele é filho de Abraão, ele é parte do meu povo, ele faz parte do meu rebanho, e o plano para o meu povo, para o meu rebanho, é isso que a gente leu em Ezequiel, começando pelo verso 16: eu vim buscar o perdido. Para quê? Para fazer com que ele seja parte do meu rebanho. E aí reconhecerão que eu sou Deus, eu sou Deus deles. Em nome de Jesus, que o Senhor, pelo seu Espírito, que o Espírito Santo nos dê força para a gente conseguir mudar a nossa forma de pensar, mudar as nossas vidas. Que a gente saiba por que a gente é a igreja, que a gente saiba por que a gente é rebanho do Senhor, que a gente coopere com o Senhor na sua obra, que a gente não o atrapalhe, como aquele povo que caminhava com ele lá estava fazendo. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe todos, que essa palavra realmente fique nos nossos corações. Amém.